A paz do Senhor a todos. Este é um vídeo aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cascavel, Paraná. Estamos agradecidas a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, pela saúde, pela vida. Agradeço também ao nosso pastor Antônio, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cascavel, ao pastor Davi Santana. Agradecemos também ao pastor Milton Zorati, o irmão Helder, o presbítero Helder, que são superintendentes da Escola Bíblica Dominical de nossa igreja, aqui na cidade de Cascavel, a maior e melhor escola do mundo. E hoje nós estamos aqui para mais uma lição abençoada. E neste trimestre de 2020, o último, quarto trimestre de 2020, nós estamos estudando uma temática maravilhosa, que estão aqui inseridas as lições que nós estamos trabalhando, cujo tema desta revista é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, estamos estudando neste trimestre, o último de 2020, sobre o livro de Jó. Grandes lições, temas maravilhosos. E hoje, então, a aula de número 7, 15 de novembro de 2020. O título desta lição, título da lição número 7, é A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Então, faça essa pergunta aqui no título da lição. No início já temos aqui a teologia de Bildade. Então, a gente nós percebemos que é a teologia dele, desse amigo, segundo amigo de Jó, que vem no discurso, vem falar para Jó. Então veja, a teologia, bem breve, a teologia de Bildade, ela é um discurso, ele é um discurso com base em pensamentos humanos, filosofias e pensamentos humanos, desprovida de base revelada por Deus. Então essa era a teologia de Bildade. Diferente da teologia que nós estudamos, que nós aprendemos, que a teologia é a organização racional daquilo que foi revelado por Deus. Então é diferente aqui essa teologia de Bildade. E a pergunta que se faz, dentro da teologia anunciada por ele nos seus discursos, né? Se há sofrimento, há pecado oculto? Claro que não. O texto áureo desta lição está em Jó 8:4, que diz assim, discurso de Bildade. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então, aqui, Bildade se apossando desse discurso, dizendo para Jó, né, que seus filhos pecaram, né, contra Deus, tiveram o que mereceram, que foi o fim, que foi a morte. Nós vamos ver que não é assim que Deus lida com o ser humano, né? Até porque a prova de Jó tinha uma outra característica, tinha uma outra intenção da parte de Deus. A verdade prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então, a existência do sofrimento na vida de alguém, de um ser humano, não é indicativo de que haja pecado escondido, pecado oculto. De jeito nenhum. A leitura bíblica em classe, ela se reporta a 3 capítulos do livro de Jó, que são exatamente os discursos de Bildade. O discurso primeiro, que é o que nós vamos iniciar falando, o capítulo 8, que ele traz aqui uma carga de ira, de acusação, ele faz um discurso muito severo, muito abrupto, rude para Jó. Então, o Jó 8 fala do primeiro discurso de Bildade a Jó. O segundo discurso está no capítulo 18, né? 18 de Jó. Bildade compara Jó como um verme. Ele adota um tom de zombaria até. Foi um discurso mais pesado de todos que ele fez, foi esse segundo. E o terceiro está em Jó 25,
que aqui já ele não tem argumentos, né? Ele não questiona mais Jó. Ele fica neutro e o discurso dele por sinal, bem curto no capítulo 25. Nós vamos deixar aqui uma reflexão e vamos fazer esse apontamento que está uma fala de Deus a Jó, com base naquilo que os amigos de Jó falaram, né? Que está lá no capítulo 42 e o verso 7 de Jó. Diz assim: sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então o Senhor dá testemunho de Jó, de como ele era reto, ele era temente a Deus, ele era sincero e se desviava do mal. Então ele exaltava a Deus. Olha, os problemas, as provações que acontecem na vida do servo de Deus não podem ser explicados de forma simplista e leviana. Não pode, porque há sim um propósito em todas elas. Vamos ver então aqui, começando o nosso objetivo, os objetivos da nossa lição, né? A nossa lição 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Objetivo geral, mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Os objetivos específicos, destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Nós vamos ver isso também. Explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. E o terceiro, esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Então, nós vamos lá. Quem era Bildade? Não temos muito sobre Bildade, sobre esse segundo amigo de Jó. Nós sabemos que o nome Bildade vem do hebraico, e no hebraico quer dizer filho da contenda ou Bel-Amou. Foi o segundo amigo de Jó a falar. Então, foram 3 amigos: Elifaz, que nós vimos na lição de domingo passado, Bildade e Zofar. Além de amigos de Jó, eram conhecidos por sua sabedoria. Porém, tal sabedoria demonstrou ser limitada e incompleta. Eles possuíam orgulho de seus próprios conselhos, demonstraram insensibilidade diante do sofrimento de Jó. Então, vieram falar, ficaram 7 dias e 7 noites observando a agonia de Jó. E enquanto eles observavam, se enchiam, né, se reportavam ao seu conhecimento, aquilo que eles acreditavam na sua teologia, de que se ele estava sofrendo, algo tinha de errado com ele. E aí, cada um na sua vez, começa então a acusar o amigo Jó. Olha, algumas lições extraídas dessas atitudes aí insensíveis desses amigos de Jó. Primeiro, quando uma pessoa se encontrar em agrura, estiver precisando de ajuda, devemos ser sensíveis à dor daquela pessoa e ter a sensibilidade no momento de confortá-la. A dor ou o sofrimento nem sempre são frutos de punição. Deus não é arbitrário ou descuidado para com os seus filhos. Jó nos deixa claro que conhecer a Deus é melhor do que conhecer as pessoas. Isso fica claro na atitude de Jó, naquilo que ele coloca, no testemunho que ele dá, que ficou claro que o importante não é ter as respostas de Deus, e sim conhecer a Deus. Então, isto é importante, ficou claro.
Ok, vamos então para a nossa introdução da nossa aula de hoje, aula de número 7, segundo amigo de Jó falar, Bildade. Introdução. Nesta aula, estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade, teologia baseada em pensamentos humanos. Esta lição apresenta o caráter justo e reto de Deus, em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, desprovida de princípios espirituais. E ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Então, à medida que os argumentos vão se fazendo por parte de Bildade, Jó logo em seguida argumenta e lhe retribui a resposta, né? Ok, o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico tem por título o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto. O primeiro subtópico, Deus é justo e reto. A teologia de Bildade possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz. Para eles, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, porque revelavam que Deus punia pessoas justas. O argumento de Bildade era: Deus não pode ser injusto, ele não puniria um homem injusto, logo Jó estava sendo injusto. Então a teologia de Bildade era esta. Ele acreditava na retidão, Deus reto, santo, tudo bem, correto. Deus é reto, Deus é justo, Deus é santo. Porém, ele acreditava que Deus, sendo justo, ele não poderia estar provando alguém que também era justo. Então, ele defendia que logo, se isso estava acontecendo com Jó, se ele estava sendo provado, é porque Deus, ele estava em pecado, que Deus estava punindo ele. A base do argumento de Bildade era a justiça de Deus. Deus é justo e santo, isto está correto. Porém, a ideia sobre a justiça de Deus, como ele a aplica, não. Então, a base dessa ideia está correta. A justiça de Deus existe, ela é correta. Deus é justo, Deus é reto. Porém, a aplicação dessa justiça em relação a Jó, esse entendimento que estava incorreto, que não estava certo. Deus não estava provando Jó porque ele estava em pecado, e sim porque Deus o amava. Deus prova quem ele ama. Assim como ele faz, que nós vimos na aula do domingo passado, Bildade presumiu erroneamente dizendo que as pessoas sofriam apenas como resultado dos seus pecados. Acreditavam que a lei causa e efeito se aplicava às experiências de todas as pessoas. Então, exemplo dessa defesa que Bildade empregava contra Jó. Coisas boas só acontecem às boas pessoas e coisas ruins só às pessoas más. Não é isto que acontece. Era uma visão limitada sobre o agir de Deus. Então essa era a teologia que ele acreditava, que ele estava aqui fazendo o discurso para o seu amigo Jó. Bildade considerava inadmissível que alguém sendo justo sofreria o mal. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Exemplo, quando Bildade fala que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus, no nosso texto áureo. Ele diz, então, que eles foram mortos porque eles eram maus. Ele diz assim, Jó 8:4, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então, era uma teologia engessada,
que só se reportava a princípios religiosos, a princípios humanos, conhecimento humano. E não era algo que vinha diretamente de Deus, revelado por Deus. Ok. O segundo subtópico, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Na mesma sequência, na mesma lógica de ideia, então nós vamos ver essa compreensão limitada da natureza de Jó. Bildade traz consigo uma compreensão limitada e incompleta da natureza de Deus. Bildade acreditava que o sofrimento de Jó era a consequência de um pecado oculto e argumenta que Jó deve demonstrar que é realmente bom e merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Olha, isso é inconcebível. Ser humano com mérito. Ele insistia que Jó deveria, de todas as formas, procurar provar para Deus que era justo e assim aquela prova, aquele sofrimento seria retirado. Isso é inconcebível. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. Isto é uma falácia. Remete à famigerada teologia da prosperidade. Remete lá, pregando que o ser humano possui mérito, que deve buscar a justificação de Deus. Olha, a teologia da prosperidade, o conceito dela é a doutrina que defende que o crente, por ser filho de Deus, jamais passará por dificuldades financeiras ou de doença que seja. E isso é uma falácia. Infelizmente, esta teologia é pregada em muitos púlpitos de igrejas. E por isso, nós precisamos, mais do que nunca, aprendermos a santa palavra de Deus, viver o que está nela, praticar, porque há muitos falsos mestres e ensinadores incutindo na cabeça de muitas pessoas o que não é correto, o que Deus não disse, o que Deus não tem compromisso. Subtópico 3 ainda do primeiro ponto, a imperfeição humana. Então não temos mérito nenhum. É a graça imerecida de Deus que nos alcançou por meio do sacrifício vivo de seu Filho na cruz do Calvário. É esta graça que nos alcança. É esta graça que a igreja vive nela, por meio dela. Então, a imperfeição humana. Diante dos argumentos de Bildade, Jó pergunta, e esta pergunta está até hoje muito latente em nosso meio. A pergunta é: como se justificaria o homem para com Deus? Jó pergunta. Logo na sequência, depois dessas acusações de Bildade, no capítulo 8, Jó no capítulo 9 já inicia com a pergunta: como, amigo Bildade, como se justificaria o homem para com Deus? E então Jó tinha plena consciência de que não poderia se justificar diante de Deus. Deus é santo. Ele é sábio. Deus está acima de todos os homens. Ele é o Criador de todas as coisas. Está acima de todas as possibilidades de conhecimento. Os sentidos físicos e humanos não podem mensurá-lo. Deus é superior. No versículo 4 ainda do capítulo 9, Jó diz: Ele é sábio de coração e grande em poder. Ficamos imaginando, a gente faz uma parada aqui para dizer o seguinte, que Jó, com toda a fragilidade, com todo o sofrimento, com todas as perdas que tinha amargado, e agora a sua saúde estava, ele revela que estava no osso e no couro apenas, né? E ainda
encontra forças para argumentar, para dizer para os amigos sobre... Ele pregava de quem realmente Jó acreditava ser Deus. Deus é infinitamente sábio e justo. Jó, em linguagem poética, e a linguagem aqui do livro de Jó, ela é poética, é um livro poético, uma linguagem lírica, uma linguagem suave, doce, que faz com que esses discursos se tornem líricos, bons, gostosos de se ouvir, de se falar sobre ele, carregada de sentido e de significado. Esta poesia, ela exprime uma perfeição tão grande de Deus e, ao mesmo tempo, uma imperfeição humana, né? Que jamais habilitará o homem a aproximar-se de Deus. Então, já deixa isso muito claro, que o homem não é suficiente para se aproximar, para merecer a graça ou a justificação de Deus. Ele diz assim ainda no capítulo 9, o verso 30 e 31. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias roupas terão nojo de mim. Então, ele afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Ele deixa isso muito claro. A doutrina correta é esta, a doutrina da santidade de Deus. Ele é santo e a pecaminosidade humana, o homem é pecador. Deus é santo e Jó um pecador. Então ele disse, Bildade, eu não tenho merecimento nenhum. Eu sou um pecador. A grande pergunta é verdade que onde há sofrimento há pecado? A resposta dos amigos de Jó é sim. A resposta de Jó seria um retumbante não. Então, fica aqui esta bela pregação, esse belo discurso da parte de Jó para com o seu amigo Bildade, refutando aquele discurso que ele tinha feito no capítulo 8. Vamos então para o segundo tópico, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Era nessa moralidade que Bildade pregava, acreditava e anunciou para o seu amigo Jó. O primeiro subtópico, então, desse ponto 2, moralismo por tradição e a subversão da ordem moral, quer dizer, a quebra, né? Então, Bildade acreditava nessa quebra da ordem moral. Bildade faz aqui o seu segundo discurso no capítulo 18, o segundo discurso. Primeiro vamos ver o que é moralismo. É uma doutrina filosófica ou religiosa que elege a moral como valor universal, em detrimento de outros valores existentes. Então, é uma doutrina filosófica religiosa que elege a moral como valor universal. Bildade acreditava que a sabedoria era herdada do passado. Então, ele recorre no capítulo 18 às filosofias adotadas pelos antepassados, como também à sua tradição. Então, veja, ele recorre lá aos antepassados, aos estudiosos, aos que tinham sabedoria, para anunciar aqui essa filosofia para Jó. Afirmava que o universo era controlado por leis morais inflexíveis. Olha, achava que sabia como funcionava o universo. Mera pretensão. Então, ele utiliza de provérbios e conselhos tradicionais, os quais cita no capítulo 18. Então, no capítulo 18, ele faz uso desses provérbios, desses conhecimentos humanos, né? E insiste com Jó que este deve usar tal conhecimento. Então, ele não se dá por vencido. E aqui, ainda no capítulo 18, ele começa a insistir com Jó, que ele tem que se reportar ao tradicionalismo, né? À moralidade, ao conhecimento humano.
No capítulo 18, Bildade reprova Jó de maneira contundente, ele é agressivo. Neste capítulo, Bildade está mais irritante, ele dispara suas flechas com palavras amargas contra o pobre Jó, chamando-o de perverso. Então, se Bildade já estava sendo ríspido, agressivo, no capítulo 18 ele se torna ainda mais violento, veemente, contra-ataca Jó. Bildade defendia que havia uma lei moral, assim como a lei da gravidade. Quem a quebrasse sofreria as consequências. Também acreditava que Deus regia o mundo com sua lei moral e não possuía relacionamento com o homem. Então, era esta a defesa, que esse segundo discurso de Bildade. E querendo que Jó, de todas as formas, se rendesse a essa filosofia aí. Subtópico 3, ainda do 2, contemplando a cruz. E agora vem o nosso amigo Jó, dizendo aqui no capítulo 19, novamente, ele refuta, ele rebate todo o discurso do amigo Bildade no capítulo 18. Então, Jó faz a sua defesa pela segunda vez aqui com Bildade. Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob seu controle. Então, aqui, Jó, no capítulo 19, ele contempla a cruz. Ele contempla a cruz. Também estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral. Portanto, Jó era inocente e que seu sofrimento não teria razão aparente. Porém, diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, para um redentor, o qual defenderá sua causa. Então, Jó, ele faz aqui um abandono de todos os seus argumentos, ele se despoja de si, ele para de se auto-justificar e ele olha para a cruz, ele contempla a cruz, ele olha um mediador, um redentor que pode defender a sua causa, é o único que poderá defender a sua causa. Então, no verso 25 do capítulo 19, Jó diz esta belíssima poesia: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele prega para a Bildade, ele diz: porque eu sei, Bildade, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Redentor no hebraico significa Goel, que é alguém que defendia sua família, ou um familiar da família, ou algum familiar que comprava o membro da família que era escravo, tornando-o livre. Então, esse é o significado de redentor. É alguém que redime, alguém que paga o preço por alguém. E foi o que Cristo fez na cruz. Ele pagou o preço, ele nos resgatou com sangue precioso, sangue inocente. Jó faz menção sobre Cristo aqui. Também no capítulo 9, o verso 33, Jó pede um árbitro entre ele e Deus. Também no 16, verso 19, Jó diz: minha testemunha está no céu. E também no capítulo 16, no verso 21, ele menciona um advogado que pleitearia seu caso com Deus. Ainda sobre os textos lidos, os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó
predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. Jó participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Então, ele apela para o grande Senhor Jesus, o grande mediador. Este sim justifica os seus pecados. E vamos para o terceiro tópico desta lição maravilhosa. O terceiro tópico diz assim: o pecado em contraste com a majestade de Deus. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Subtópico 1, a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade, no capítulo 25, é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, pois repetiu várias vezes o que já havia dito. Ele estava sendo redundante, não tinha mais argumentos. E agora então, no capítulo 25, ele o faz de forma muito sucinta. Subtópico 2, onipotente, mas não ausente. Deus onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia. Ele diz assim: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Ele fala para Bildade: como você me ajudou? Você me deu força, você me sustentou no momento que eu estava sem vigor. Ele é irônico, ele usa de ironia. E é lindo porque, como é uma linguagem poética, há muitos recursos empregados aqui, muitas figuras de linguagem. E a figura aqui é a da ironia, que faz parte da linguagem poética também. Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Com grande sarcasmo, e não é para menos, Jó atacou os comentários de Bildade. As explicações teológicas dos amigos de Jó não trouxeram qualquer alívio, pois não conseguiram traduzir o conhecimento que possuíam em um conselho útil e eficiente. Não houve, né? Só se reportar a discursos filosóficos e mais discursos, mas de edificação, de conselho edificante, de conselho útil, estava totalmente desprovido. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Deus não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque Ele ama. Ele ama. Irmãos, temos que cuidar para que no momento do sofrimento de alguém, não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Nosso Deus é poderoso, glorioso, misericordioso, gracioso e amoroso. Então, no momento que formos aconselhar, né, se formos chamados para um conselho, nós devemos lembrar sempre do grande amor de Deus pela criatura, pelo ser humano, pela pessoa. Deus é amor e isso que nós devemos falar, deixar para as pessoas que precisam, que estão carentes de um conselho, que não é um Deus que pune, né? Um Deus que permite o sofrimento, porque é um Deus que pune, que faz com que o ser humano pague alguma coisa, um pecado que cometeu. Não, Deus é amor acima de tudo, Ele nos ama. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele, Jesus, venceu o mundo, e se Ele venceu, nós também venceremos as dificuldades que nos sobrevêm.
E nós vamos então, meus irmãos, para a conclusão da nossa lição. Nesta lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença, que era crença carregada de filosofia humana, conhecimento humano. Ele não acredita na inocência de Jó e, por isso, atribui o seu sofrimento à existência de pecado oculto. Então, ele não acreditava no sofrimento de Jó. Não via como uma provação, algo que Deus permitia. Nesse sentido, aprendemos grandes lições e destacamos algo muito relevante. Se tivermos os nossos corações cheios de pensamentos respeitosos e reverentes sobre Deus, como também pensamentos humildes sobre nós mesmos, certamente não seremos tão propensos como somos a contender por questões de duvidosa controvérsia, os quais são assuntos insignificantes. Então, se tivermos uma visão de Deus, se tivermos a mente de Deus, um coração humilde e não sermos propensos para as controvérsias, para questões que não são relevantes, né? Discutir, e sim olhar para a cruz de Cristo, amar o nosso próximo como a nós mesmos, sem julgamentos, sem apontar muitas vezes uma ou outra coisa, mas devemos amar as pessoas como Cristo também nos ama. Sobretudo, meus irmãos, ao lidarmos com pessoas, os nossos irmãos, o mais importante será amá-las e compreendê-las, ao invés de analisá-las ou dar-lhes conselhos até. Porque a compaixão produz maiores resultados do que a crítica e a culpa. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém? Que palavra maravilhosa! Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e nos faça resplandecer sempre a sua luz. Eu agradeço a atenção de todos. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.